Olá, oi pessoal. Oiê, tudo bom? Oi, oi. Oi, oi. Então, estamos retornando às nossas gravações do Bate-Papo Enneagrama. Hoje, 27 de abril de 2020. A gente fez uma pausa aí nas últimas semanas em função da quarentena, né? De toda essa readaptação aí diante do Covid. E agora a gente está retornando com essa série que chama Caminhos de Desenvolvimento, Caminhos de Crescimento. Hoje a gente vai falar sobre o tipo 5 e tem uma questão que está nos norteando nessa série de vídeos que é: eu descobri meu eneatipo, ok, e agora o que eu faço com isso, né? Como é que eu me desenvolvo a partir disso? Então, para quem está nos acompanhando e quem gosta do conteúdo do Enneagrama, a gente já gravou uma série falando sobre cada um dos eneatipos, a gente já gravou vídeo sobre os instintos, sobre cada um dos instintos, né? A gente já gravou esses caminhos de crescimento para os tipos instintivos, os tipos emocionais, e hoje, então, a gente está entrando nos mentais, com o tipo 5. E nós temos aqui entre nós dois professores, porque são, né, se identificam nesse tipo de personalidade. Então, professores porque estudam Enneagrama e também professores da vida real, né? Porque vivem, né, essa energia aí do tipo 5. A Rê no instinto sexual dominante e o Felipe no instinto social dominante. Então, também isso traz uma nuance diferente, né, pro desenvolvimento do tipo. E a ideia aqui dos nossos vídeos está sempre sendo construir na hora. A gente também, claro que a gente já estuda o Enneagrama há muito tempo, já trabalha com isso, né? Atende com o Enneagrama, né? Nos nossos workshops e processos individuais de coaching, de terapia. Mas os nossos vídeos aqui estão sendo construídos assim na hora, né? Como um bate-papo mesmo. Então, a gente vai pensando e compartilhando aquilo que a gente sente, aquilo que a gente já estudou e já percebeu. E então vamos falar um pouco do 5, como é que esse tipo de personalidade se desenvolve, o que vocês percebem assim que são os principais desafios no identificar-se no perfil e no início desse desenvolvimento a partir da identificação. Eu queria começar antes que eles falem. É assim, porque uma coisa que eu vejo, um grande desafio do perfil 5 é que de alguma maneira ele me parece, né, que eles acham uma zona de conforto, no sentido como se nada não tá ruim assim, né? Eles mantêm uma certa proteção ali, uma zona de conforto no sentido de daquela privação dele, dos estudos, enfim, tudo que a gente já falou ali em outros vídeos. Mas tem uma hora ali que eles precisam falar, bom, isso aqui talvez esteja me limitando e não só me ajudando, né? Eu acho que esse é um ponto de falar, e aí, tá a fim de dar um passo além nesse processo, de sair aí desse ponto onde tem uma segurança, né, para evitar aquele contato com sentimentos, com medo e assim vai. Não sei, até queria ouvi-los, mas eu sinto quando eu atendo, ou de colegas que eu converso também, nesse ponto onde, por que dar um passo a mais aqui, né? Uhum, uhum. Lembrando, então, né, para quem está chegando, que é legal assistir o vídeo que a gente já gravou sobre o tipo 5, né, especificando o que são as questões, mas a gente está falando de uma personalidade que se refugia no conhecimento, né, que busca maior segurança e proteção, digamos assim, vai enfrentar a vida a partir do conhecimento. Então, isso que tu está falando, Marta, que às vezes também o contato com o Enneagrama pode ser ainda confortável, assim, Vai porque traz... estudar mais, isso. Uhum. Uhum. É Tá. bem interessante isso, Exatamente. porque, inclusive, o 5 adora o Enneagrama. Então, Adora essa ferramenta, né? Assim, pois é uma é. coisa... Porque a gente passa uma vida tentando encontrar explicações para tudo, né? Tudo Isso. que tem uma explicação, uma compreensão, aí o Enneagrama nossa, tipo, é um parque de diversões. Mas para o processo realmente começar a acontecer, quando a gente fala no nível de desenvolvimento, que é, né, passar pela transformação, pela experiência,
é sair desse modo do entendimento, que o 5 ele já é esse observador de fora, e aí ele passa a viver no mundo meio que selado, como se estivesse dentro de um invólucro, assim, né? Ele está no mundo, mas ele está dentro de uma redoma. E ele observa, e daí ele compreende, e daí com o Eneagrama mais ainda, né? Então, você funciona assim por causa disso, isso, daquilo. Você é assim por causa disso, daquilo. Eu sou assim por causa disso, isso, daquilo. E isso não muda nada, não muda ninguém, não melhora relacionamento, né? Não é esse o objetivo. Então, acho que um grande passo para o 5 é reconhecer em si o que para mim foi fundamental, assim, um estágio onde eu reconheci assim estar vivendo sobre uma apatia de entender muitas coisas, aí tem um desenvolvimento desproporcional no sentido de desenvolver muito intelectualmente, cognitivamente, consegue lidar bem com essa parte, com as palavras, com as justificativas, com tudo isso, mas não é o que se vivencia. E aí esse choque do que eu acho que eu sei, né, do que só que eu não sou aquilo. Eu sei, eu compreendo, eu uso filosofias, eu uso várias coisas para explicar aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho que é o sentido da vida, mas eu não sinto aquilo, né? E aí essa desconexão é um ponto assim de choque surreal, porque às vezes o que a gente vai ver é que no sentimento, né, no desenvolvimento emocional, o 5 é praticamente um bebê, né, que tem medo de ser cindido ali, de entrar em contato e não suportar entrar em contato com essas emoções. Então, é um movimento difícil, doloroso, de uma quebra muito grande de defesas, né, porque todo esse aparato intelectual, né, que vai justificar nas palavras, é para não entrar em contato com isso, que é bastante doloroso. Então, por isso que esse que você falou, né, Marta, desse convite de ir, precisa até ir com cuidado e ver se, né, se isso vai suportar. Isso. É aos poucos mesmo, esse movimento, principalmente do contato emocional. Eu acho que nessa descoberta do Eneagrama, né, nesse chamado que o 5 tem para o Eneagrama, Rê começou sozinha, provavelmente, né? Estudando sozinha, eu também, tá? Então, o 5 no contato com o Eneagrama, qual que é a grande dificuldade? Não só com o Eneagrama, mas qualquer outro tipo de conhecimento esotérico, vamos dizer assim, ou até mesmo religioso, ou até... as grandes dificuldades que existem em você aceitar aquilo ser falado de alguém, muitas vezes, né? Então, o que vai acontecer? Se eu não ler e não chegar àquele conhecimento pelo meu próprio caminho, muitas vezes, o 5 não vai chegar ao conhecimento do Eneagrama, né? Porque ele vai... Aquilo vai ser falado por alguém, e você vai falar assim, não, mas isso não tem nada a ver, porque pelo que eu sei, outra coisa que é mais importante. Então, o Eneagrama pode ser um dos caminhos do desenvolvimento do 5, se ele topar em algum caminho por alguém que ele permita que diga isso, né? Porque não vai ser qualquer um que vai poder falar para ele, tá? Então, vai ter que ser uma pessoa que ele permita, dentro dos instintos lá, cada instinto vai ter uma forma disso acontecer, né? No meu caso, vai ter que ser uma pessoa que eu respeite muito, né? Para eu poder ouvir aquilo dele e falar, nossa, olha, isso realmente tem sentido, isso é racional, né? Isso é lógico, né? Olha só. Então, o primeiro deslumbre com o Eneagrama, o primeiro chamado, é aquele mapa que explica todo mundo. Então, o que vai acontecer? Qual é a imagem que eu tenho, assim? Imagina você numa empresa gigante, né? 5.000 funcionários, e você na sala de vigilância. Você não escuta o áudio deles falando. Você não está ali junto com eles. Só que você entende toda a dinâmica daquele grupo e tem várias ideias de como é que aqueles grupos funcionam, de como é que tudo aquilo está acontecendo, e tem teorias infinitas de como é que aquilo funciona. Se alguém te perguntar, você vai saber explicar toda a relação na empresa, de como é que ela funciona, mas você nunca esteve lá na empresa. Você nunca saiu da sala de vigilância para conversar com as pessoas, para realmente saber. Você conhece, tem teorias e mais teorias sobre as pessoas e sobre o funcionamento delas, sem estar lá convivendo com elas. Então, o 5, ele é esse observador à distância, que ele não quer se envolver com o relacionamento das pessoas, mas dependendo do interesse dele, né,
ele pode ter lido as mais diversas teorias sobre relacionamento humano. Então, ou ele pode estar aprofundado na matemática, ou ele pode estar aprofundado na jardinagem, ele pode estar aprofundado na culinária, enfim, ele vai para N áreas onde ele vai se sentir seguro, né? Então, ele vai criar um calo naquela área antes, ele vai se tornar muito interessado naquela área, para daí ele poder sair daquela sala de vigilância e poder falar alguma coisa. Ó, fulano, viu que você está fazendo determinada coisa, você poderia fazer de outro jeito? Né? Então, aí ele vai se inserir nas conversas sempre dessa forma. O que ele vai fazer? Ele vai querer mostrar para os outros o que ele sabe. Aí, escutar dele ou receber informação do outro sobre um determinado assunto, muito difícil, né? Ou expor situações dele. Então, o que acontece nessa dificuldade do Enneagrama, eu vejo para o tipo 5? Porque ele não vai querer se expor, ele não vai querer... Até é muito difícil a gente ver em cursos de Enneagrama tipo 5, né? Porque o que eu vou fazer lá, né? Eu já li tudo, eu já sei tudo, já assisti todos os vídeos no YouTube, para que eu vou querer ir lá? Então, acho que eu vejo essa primeira dificuldade, assim, do tipo 5, que é, eu preciso de uma experiência vivencial com o Enneagrama. Então, é muito intelectual. Não sei se vocês já viram o desenho Futurama. Depois dei uma olhadinha para vocês verem. Tem umas cabeças que elas ficam, a pessoa morre e fica só a cabeça dentro de uma tigela, assim. E aquela cabeça vai sendo utilizada em corpos cibernéticos, assim, né? Então, o 5 é meio isso, assim, só ficou a cabeça, né? Aí ele não interpreta o resto do mundo pelo corpo. Então, ele acha que lendo, assistindo vídeo, estudando ou conversando com pessoas que ele acha mais inteligente ou vendo os gurus da área que ele, né? Ele vai tá bom para ele, entendeu? Então, é um processamento só mental. E aí a gente esquece do emocional e do corpo. A gente quer se distanciar disso, que é o que a Rê falou. O que eu vou fazer no workshop de Enneagrama? Se lá eles vão fazer eu me mexer, me apresentar, e eu posso abraçar as pessoas, ainda. chorar. Exatamente. Vai ter um monte de gente chorando, né? Apavorante. Pegar o ponto até se você tiver um entendimento, né? Você tá sentindo alguma coisa, aí você tá sentindo, aí você identifica o sentimento, tal coisa, tá, já entendi. Então, assim, você tá triste, tá, já entendi. Então tá bom, então, eu tava triste por causa disso, então pode chorar, sabe? Porque a tristeza chora, mas aí você, não, mas por quê? Ai, que desgaste, chorar, já entendi que eu tava triste por causa disso, daquilo, não precisa chorar. É um desperdício, né, de energia, chorar, ficar bravo, assim, se exaltar, é tudo muito... Então, qualquer situação, ela vai ter um roubo mental, né? Então, eu tô chorando. Opa, eu tô chorando por causa disso. Eu ia falar isso, eu vejo que é mais uma racionalização sobre o sentimento, né? Na hora que vai ali expor num painel, ou nesse começo, por exemplo. Ou mesmo na hora que tá sentindo, talvez vai pensar sobre o que tá sentindo, mas não o sentir de verdade, né? Esse é o ponto do desenvolvimento. Que é justamente o mecanismo de defesa do 5, né? O isolamento emocional. Justamente, e principalmente quando está na presença de outras pessoas, né? O tipo 5, ele vai viver as suas emoções, muitas vezes na solitude, né? E quando ele está diante dos outros, desce aquela, né? Como é que a gente pode dizer? Uma armadura, né? Que é uma proteção, uma forma de proteção, né? Para a ferida da infância. Uma armadura de invisibilidade. Mas assim, eu vejo que isso que a gente está colocando aqui, de poder cair na armadilha de ficar só no entendimento mental e não viver, cabe para todos os eneatipos, né? O Enneagrama, ele é um mapa que realmente ele nos ajuda muito a tomar decisões, a ter percepções que a gente não tinha tido, mas se qualquer um dos eneatipos não, de fato, começar a se movimentar, o mapa por si só não vai resolver a nossa vida, não vai fazer nenhum milagre na nossa vida, né? Ele nos ajuda a trazer orientação e precisa, maravilhosa, incrível, né? E eu acho que para o tipo 5, isso tem muito valor, porque pela minha experiência com o tipo 5 é assim, se eu entendi e se tem uma lógica por trás, ok, beleza. Então fica mais fácil de se movimentar, né? Fica mais... Tá, então eu vou fazer esse movimento porque eu reconheço que a minha flecha 8, por exemplo, né? Então, o 5, ele está sendo chamado a trabalhar o corpo, né? Flecha 8, trabalhar os instintos, se jogar na vida e
experienciar a vida, né? Sem estar se preparando para todas as experiências e buscando mais conhecimento e mais informação sobre as experiências. Sim. Eu acho que é aquela autoobservação, né? Assim, que existe para todos os eneatipos, como você falou, Monique. E no caso, eu acho que como a gente está falando do 5, é nesse sentido de também, assim, bom, eu estou me observando aqui que eu tô ali naquele momento e já não tô, e fiz essa desconexão emocional. Ou só tô aqui nesse mental, mas acho que o nosso convite é isso, né? De falar, sente qual que foi a sensação nesse momento? Como é que foi esse? Que acontece realmente com todos os eneatipos? É porque o desafio realmente é ficar muito nesse mental, nesse mental. E aí tem algumas atividades do que a gente está falando, que você falou agora da flecha. Então, como começar a fazer isso? Não é tão simples, né? Tem muitos mecanismos ali por trás. Mas é ir para o corpo, é fazer atividades corporais, é começar a sentir, né? Começar a perceber como é que está minha perna, como é que está meu pé, porque muitas vezes ele está desconectado do corpo. E fazendo isso aos poucos. Essa semana aí que tem passado, eu tenho feito um exercício assim que vem por, lógico que tem todo o conhecimento por detrás, mas ele me veio por intuição, assim, né, olha, aqui, quem sabe se você começasse a pensar assim, né? E acho que eu nunca tinha pensado realmente em um 5, ou todo o eneatipo, pensem, né, no tipo de vocês, você tem que mirar, não é uma regra, mas é uma ideia, né, de você mirar o melhor da tua flecha lá. Então, como seria um 8 desenvolvido, né? Como seria um 8 bem trabalhado, né? E eu não sei se acho que eu não tinha entendido até então, e a gente vê, né? Tipo, sei lá, eu tenho anos já de Enneagrama e cada dia é uma descoberta, né? E eu comecei a pensar sobre essa relação desse 8 bem desenvolvido. Como é que é essa flechinha na barriga te puxando para fazer as coisas, né? Porque o 8 ele tem isso. Imagina que a barriga tá te puxando para fazer. Imagina que você tá indo para as coisas com, né? E assim, por quê? Essa energização descendente, eu acho que ela é fundamental para o 5, né? Inclusive para todos os mentais, né? Que é essa você trazer a energia do corpo que está acumulado aqui em cima, você ir puxando ela para centros de inteligência mais baixos, né? Cardíaco, né? O teu instintivo ali, né? Teu chakra básico. Então, o que vai fazer você se eu tivesse tomando a decisão com o meu coração e com o meu corpo, como é que seria essa? E aí é engraçado, porque às vezes eu comecei a perceber atitudes que eu fazia, comecei a me permitir fazer sem pensar. Então, por exemplo, esses dias eu me peguei com a escova de dente e a pasta de dente na mão, assim, tipo, eu tava no banheiro, peguei assim, eu falei, ué, eu não pensei que eu ia escovar os dentes, né? Então, porque normalmente é um planejamento antes disso. Então, o que acontece? Essa presença de você estar observando, porque se eu levanto da minha cama, já existe uma programação na minha cabeça. Eu vou primeiro no banheiro, aí eu vou escovar os dentes, aí depois dos dentes eu vou tomar banho, a hora que eu sair do banho eu vou escolher minha roupa. Então, tipo, já tem uma programação detalhadinha do que eu vou fazer e né, o quanto de tempo, aquele gerenciamento do tempo para fazer as coisas. Então, o 5, ele se percebendo nisso, esse controle a tal hora eu tenho que sair, então eu tenho que fazer isso, aquilo. Quando você começa a perceber essas estratégiazinhas que você vai criando, e aí permite o teu próprio corpo fazer, porque ele já sabe fazer, e não precisar ficar pensando, eu achei uma coisa interessante que eu fiz. E comecei a gostar. Falei assim, olha, meu corpo já vai e faz, eu não preciso nem pensar que é para lavar a louça. Ele vai lá e lava, né? Então, às vezes tinha, o que tinha? Tinha um assim, bom, se eu lavar a louça agora, vai acontecer isso. Então dá tempo de ir no sofá, assistir uma TVzinha agora, e daí eu voltar e lavar a louça, entendeu? Então o que eu percebi? Eu percebi que não precisa ficar nesse pensamento às vezes, né? Então foi uma coisa que eu descobri. E aí o que eu vejo? Acho que acredito que no caminho de alguns 5 isso vai acontecer antes, outros vai acontecer depois, mas essa observação acho que é fundamental para qualquer tipo, de como é que esses 3 centros eles se relacionam. Como é que está o teu instintivo, como é que está o teu emocional e como é que está o teu mental. E aí, dentro da tua autoobservação, em cada etapa do teu desenvolvimento, você ir vendo o que te atrapalha mais ou o que te ajuda mais.
né? Isso veio depois de um processo meu de desenvolvimento do corpo, muitas vezes, né? E foi um entendimento de que o meu corpo era fundamental no processo. Também por um processo de emoção, de entender as emoções melhor, porque eu nem sabia que elas existiam, né? Não observava elas, não tinha. Então, eu acho que são etapas. Como a gente está falando de um processo de desenvolvimento, eu não acredito em receitinhas prontas. Acho que isso eu venho falando muito desde que a gente começou. Eu não acredito que vai lá e faz. Tem que começar? Tem. Mas escolha dentro dessas oportunidades que existem para o desenvolvimento do tipo 5, qual que é mais importante para você no momento. Se é corpo, vai fazer esporte. Se você está achando que no momento você precisa de esporte, vai fazer esporte. Veja qual é o esporte que mais te adequa. Lógico que existem esportes que são melhores para o tipo 5, né? Eu gostei muito do jiu-jitsu, achei principalmente por questão, imagina, você não gosta nem de ser abraçado, você vai se rolar com outro cara no chão, né? É uma coisa bem difícil para bem você. desafiadora. É verdade, tinha Exatamente. pensado. A Exatamente. dança, né? A dança Vai porque você acha que é mais interessante, entendeu? Então, permita-se fazer alguma coisa. Mas não precisa ser porque eu falei que é jiu-jitsu, vai fazer jiu-jitsu. Vai Claro, ver cada qual um que é o tem que mais ir se adequado para descobrindo, você. né? Exatamente. O principal, eu tive um paciente e ele começou a se perguntar isso. Depois que ele corria, o que ele estava sentindo no corpo dele? Né? De repente, fazer uns exercícios nesse sentido de perceber, se perceber. Pois toda aquela energia, ou dançou, ou correu, ou fez jiu-jitsu. E aí, o que eu tô sentindo a partir disso, né? Essa desconexão com o corpo, né? A gente fala desse movimento de ir para a flecha 8, não é só integrar o corpo físico, que também é fundamental, perceber o corpo mesmo, a vitalidade, né? Até o pulsar, tudo isso que fica distante, assim, se deixar o 5 no automatismo de reter muita energia na cabeça. Mas aí tem um outro processo que quando a gente inclui o corpo, uma das primeiras coisas que serão incluídas e que é uma grande dificuldade é a raiva, né? O 5, né, vivenciar a raiva, né, ele tem a irritação de quando ele sente que ele está sendo invadido. Aí você vê a irritação, mas é uma irritação que é de uma perda de controle, né? Ele se sente desestruturado e aí assim a única defesa é atacar, mas para afastar o excesso do outro, tipo, sai daqui que eu não estou suportando mais, ou cala a boca, tipo, preciso ficar sozinha, preciso do isolamento. Já quando ele excedeu todos os limites dele, ele está tão desconectado que aí, né, e a invasão constante faz ele ir para essa raiva. Então, ele ir lá na flecha, né, integrar isso com autoridade, né, ele tomar conta liderança, dessa raiva, né? ele incorporar mesmo, literalmente incorporar a raiva, né, isso vai dar limites físicos e psíquicos, que é muito importante para o 5, né, de não ser invadido psiquicamente, ganhar fortalecimento mesmo, né, para aguentar depois sentir as outras emoções, né, a raiva é o que vai separar o eu do outro, porque senão, né, a gente vai num processo desintegrativo. Não adianta querer expor um 5 que não trabalhou isso a sentir todas as emoções, ele vai desintegrar, né? E o pior disso é uma psicose. Então, isso, tem que ter um cuidado com isso, né? Então, de primeiro incorporar essa raiva, ganhar estrutura psíquica, de separar o eu do outro, e aí depois começar a fazer um trabalho de alfabetismo emocional, porque realmente o 5 ele não localiza essas emoções. A emoção vai para um compartimento, tipo um freezer, um congelador. Você vê ali que a pessoa ela tá emocionada, a voz embarga, tem um monte de coisas que você começa a ver movimentando no corpo, mas que ela não consegue nomear. Né? Então, depois, aos poucos, você vai tirando essas emoções que estão represadas e nomeando, localizando essas emoções no corpo, aonde é que eu sinto quando alguém fala desse jeito comigo, para onde vai no meu corpo e qual é o nome que eu dou para isso. Né? Então, eu vejo movimentos fundamentais assim nesse processo de amadurecimento mesmo. Eu né? acho muito legal isso, porque eu já vi 8 que eles têm muito medo de acessar essa raiva, por parecer que ser, 5? né, que 5, Sim. 5 que eles têm medo de acessar essa raiva e por talvez não ter o controle depois, assim. Mas é uma coisa aí conscientemente para lá.
É outra coisa aí na reatividade. Então, eu acho que é legal ouvir e a gente está atento a isso, que esse é um movimento, só que é um movimento consciente, então é um movimento saudável, né? Da gente poder fazer esse processo, eles poderem fazer esse processo. E lembrar que a nossa flecha de crescimento está relacionada à nossa criança anímica, né? Então, é aquela sensação que a criança sentia, no caso do tipo 5, essa raiva, liderança. Imagina a energia do tipo 8, né? Da flecha de crescimento, que é essa plena capacidade de colocar limites, de se posicionar, né? E que a criança entendeu como não tendo sido validada, não tinha espaço para isso, não tinha permissão para isso, era feio, não podia. E daí toda essa energia, né, de se colocar na vida e viver a vida plenamente está ali recolhida, né? E quando o 5 começa a poder trabalhar isso, imagina, é genial, né? Porque tem toda a questão visionária do tipo 5, essa capacidade de aprofundar e daí ainda conseguindo se colocar no mundo. Todos os N-tipos são maravilhosos, né? É muito lindo. Eu lembro muito, assim, de estar na aula de jiu-jitsu e o meu professor, acho que ele entendia isso, lógico, porque é o processo, é o trabalho dele, desenvolver o aluno, mas sem conhecimento de enneagrama, o quanto ele me fazia vir essa raiva, né, ele me judiava, vamos dizer assim, né? Então imagina, o cara graduado, bem muito mais do que eu, né? Muitos quilos a mais do que eu também, me fazendo passar raiva, trazer essa explosão dar aquele punch, aquela explosão que tem dentro de você. E aí foi o legal, que a Rê estava falando, né, sobre essa questão do psicológico, e o meu psicológico ele não permitia dar essa explosão. Então eu não entendi essa conexão, parece que travava, né? Tipo, não, eu não vou ter força para fazer. A partir do momento que eu comecei a entender que dava para vir essa raiva, que dava para ver, e aí é a raiva do corporal mesmo, né? Essa raiva porra, o cara tá me esganando aqui, me estrangulando, né? E eu não vou fazer nada, tentando pensar um xadrez na cabeça para sair, né? Não, bicho, é hora de explodir mesmo e tirar. Vai ficar, você vai ser enforcado, né? Então, depois disso, de perceber isso e começar a trazer isso para a vida, né, que é essa questão do limite do 8, essa questão do posicionamento corporal, até a postura corporal muda. Por quê? Porque você se coloca nas situações, né? Então, o 5 que vai acontecer, ele vai chegar num lugar, ao invés dele ficar no cantinho, uma coisa que eu comecei a perceber, eu chegava no restaurante, eu procurava os cantinhos, né? Vamos lá no cantinho, na parede, e eu, por prática mesmo, eu comecei a falar assim, não, por que, né? Posso sentar aqui no meio e tudo bem. Então, e eu não vou me preocupar com o garçom passando do lado ou outra pessoa, isso vai ser uma coisa... Então, essa amplitude corporal que o 5 ganha, fisicamente e depois psicologicamente, eu acho que é muito importante. Porque ele traz uma segurança para quê? Para vivenciar o emocional. Tá? Então, o que vai acontecer? A hora que você abrir o corpo, a hora que você se sente maior fisicamente mesmo, né? Porque você está mais forte, porque você está mais... você tem mais corpo para segurar as emoções. Então, você começa a permitir-se vivenciar situações que às vezes você não se permitia. Né? Por exemplo, me sentar no meio de um restaurante. Então, que é uma coisa simples, assim. Mas é tipo, eu sento aqui, e não precisar, o que eu observo também, às vezes, é desintegrar na flecha 7, que é através da bebida, né? De outros elementos. Daquele riso sem... E daí o 5 ele precisa, às vezes, de trazer elementos externos para relaxar e para participar da vida social, né? Muitas vezes eu já escutei de tipo 5 assim, eu saio, eu preciso beber para me descontrair e para não me irritar com as pessoas me encostando numa festa, sabe? Não me irritar com... Então eu preciso de um anestésico para isso, que daí é a desintegração da flecha 7, né? Que é uma confusão, uma bagunça, assim, né? E eu acho que a flecha 8 pro tipo 5 é justamente como é que eu desenvolvo o corpo, como é que eu trabalho meu corpo e vou ganhando essa capacidade de aos poucos, então, ir vivenciando as minhas emoções, né?
e tendo experiências, assim. Até acostumar a fazer barulho nos ambientes, assim, a interferir na realidade, porque isso é surreal para os 5, assim, você, tipo, você interferir com a tua presença numa realidade outra, sabe? É tão básico isso, mas é estranho para um 5. Assim, eu adoro, por exemplo, o xamanismo, quando eu comecei a tocar tambor e tudo mais, porque traz essa coisa da terra e aterrar, e tocar tambor, é assim, eu interferindo na realidade, fazendo barulho, sabe, e ganhando poder com isso, né, assim, de me empoderando mesmo desse poder de interferir, né, porque é uma coisa tão surreal que eu sinto realmente se deixar, ele quer ser invisível, ele quer passar despercebido em todo quanto é canto, assim, não me notem, é a melhor saída, né? Assim, que é o que o 5 busca. E aí, acostumar com esse tipo de coisa é algo que é difícil, mas que é importante. É gostoso depois, quando você sente em posse do seu corpo, assim, né? Quando você sente esse poder que, sabe, não é uma coisa poderosa, mas é o poder de estar simplesmente no seu próprio corpo. É tão básico, mas que pra gente faz um bem infinito, assim, muito bom. Esse ano eu desci tem um bloco aqui em Curitiba que chama-se Caiu no Cavalo Babão, né? E eu desci no carnaval, batendo tambor junto, né, com a galera fazendo barulho e no meio, né? Assim, junto ali, né? Por mais que você tá dentro do bloco, você tenta se esconder um pouco ainda dentro do bloco, mas, né? Aquela coisa meio, vamos pro meio da manada ali, que daí o leão não pega, né? Quem tá no meio, né? Mas assim, de você descer e fazer barulho, né? Nossa, indico, por favor, 5 façam. Eu acho que é muito válido, né? Qualquer forma que você possa fazer de barulho aí não vai incomodar teus vizinhos, né? Porque... Mas assim, às vezes berrar, até dentro do carro, às vezes, né? É um local que o 5 ele pode estar no meio do trânsito, falta um berro, porque essa energia reprimida do pescoço para baixo, né? Ela precisa, principalmente, como acho que a Monique falou, a Rê também, né? Essa garganta que às vezes está emocionada, mas não solta o que tem que soltar, né? Então, berrar, se expressar muitas vezes, dependendo do tipo, um 5 social como eu, vai falar interminavelmente sobre o que ele gosta. Mas às vezes ele tem que falar outras coisas, né? E se permitir falar essas outras coisas, piadas sem nexo, besteira, entrar nessa que é muito difícil para o 5 entrar. E aí a gente está falando um pouco de flecha 7, leveza, né? Isso. Que é De incorporar ir para a essa vida, leveza. descer para a vida, né? Isso, Sentir a vida, experienciar. Exatamente. Então mergulha na conversa sobre a novela sem teorizar a novela, né? Sem trazer os milhões isso, sem trazer os milhões de análises sociológicas, que no meu caso, né? Enfim, você vai ter. Entra lá e conversa, né? E veja a energia das pessoas naquela conversa, deixa a coisa fluir, seja Isso daí já é um trabalho ali. de autoobservação bem forte, né? Porque a pessoa precisa primeiro perceber que acontece, que é também desenvolver o genuíno interesse pelo outro, né? Eu vejo que isso pro tipo 5 é um desafio, né? Que é estar na presença de outra pessoa e genuinamente se interessar pela história da outra pessoa, ou pelo que o outro tem a dizer, ou por saber, né, da vida do outro. Escuta, né? É uma escuta, né? Eles são ótimos ouvintes, em geral, são ótimos ouvintes. Não, mas presença ali. Presença, mas né? é importante dizer assim ouvinte que na presença. Né? eu acho que uma coisa que não muda, pelo menos assim, não sei, não conheço algum 5 que tenha falado que isso muda, mas assim, a necessidade realmente ainda do time, do isolamento, em alguns períodos, assim, é muito fundamental para conseguir manter a lucidez, simplesmente assim, né? Porque esse estar disponível, quanto mais a gente consegue estar em contato com a gente mesmo, né? Fazendo práticas, ou realmente tendo aquele momento de, eu preciso parar e ficar sozinho e sentir só a minha própria energia, sabe? Num lugar, isso é uma coisa que reabastece, assim, né? E que seja lendo um livro e tudo mais, nossa, isso recarrega, e aí você volta
para o outro com espaço, com disponibilidade, realmente para se interessar genuinamente. Agora, quando isso está sobrecarregado, eu sinto, parece que a fala do outro é espinho, vira espinho, assim, tá me espinhando. Aumenta a irritabilidade, né? Espinhando o meu ouvido, do tipo, cara, não tô mais conseguindo processar, né? E aí precisa sentir. Antes eu não percebia esse movimento, e daí acabava me irritando mesmo, estourando, sendo grossa, sendo, né? Hoje eu leio certinho, falo, ih, já tá batendo aqui, preciso de alguma forma me proporcionar esse espaço para bem lembrado. Privacidade é uma necessidade e sempre vai ser, né? Então, isso vale para todos os eneatipos. Por mais que a gente vá se desenvolvendo, aquelas questões chaves dos eneatipos é importante, isso tem que continuar sendo nutrido, né? Por exemplo, aqui o tipo 9 precisa de paz e vai precisar de ambiente. Vai sempre precisar, por mais que vá se desenvolvendo. O 5 vai precisar de privacidade. Perfeito. Até para se recuperar, que é isso, né? Acho que isso que a Rê falou. Recuperar e voltar. A gente tem 2 minutos, tá? Vai lá. Gostaria que... que pena. Mas eu queria que a Monique e a Rê pudesse falar um pouquinho da respiração, porque o 5 percebe muito isso na respiração, né? Que é uma respiração mais presa. Então, esse fluir do outro me atrapalhar e o quanto que eu estou doando para o outro, na própria respiração a gente já sente. Então, presta atenção que o 5 respira preso. Ele não tem aquele... Né, aquela coisa... Normalmente, uma respiração é um pouquinho mais presa. Então, isso acho que é bacana perceber e até ir para exercícios que a própria atividade física faz essa oxigenação ser mais abundante, né? E que é uma grande dificuldade do 5, eu vejo. Interessante, bem interessante. Porque ao mesmo tempo que a gente indica trabalhar perna, fortalecer perna para o tipo 5, né? Caminhada, corrida, dança, xamanismo, eu acho incrível, qualquer prática xamânica, né? E porque trabalha bem essa energia da terra, a energia lá que a gente encontra no ponto 8. Trabalhar peito também, remo, né? Coisas que te abram o peito e te ajudam a fazer práticas de Kundalini Yoga, trabalhar respiração, técnicas de respiração. Colocar a vida para dentro, né? Colocar a vida para dentro. Soltar, aprender a soltar, acho que é o mais difícil. E soltar, né? A gente coloca para dentro, só que e tem dificuldade de o soltar é mais difícil. Entregar para o outro é o mais difícil. Faz sentido. Também respirar em abundância, né? Porque você respira e trava. Então, engolir o mundo e devolver, né? Então, essa eu acho que é uma coisa bem... não reter nada, mas também não engolir pouco, né? Não puxar pouco. É uma analogia boa e funciona na Tem isso. Legal. Então, tá ótimo. Tá acabando. Obrigada também pela contribuição de todo mundo. E até semana que vem com o tipo 6. Até mais. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.